Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Eu sou a Alessandra Schneemann e estou aqui com as minhas parceiras, a Maria Auxiliadora, a Cíntia e a Alexandra Fogatti. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito especial, né, levando em consideração aí o mês de outubro, que é o mês da campanha do Outubro Rosa, né, de prevenção de câncer de mama, principalmente. Eu acho que é a campanha mais famosa, né, que tem aí no Brasil. E vamos também trazer um pouco a parte energética, né, dessa doença, que eu acho que vai ser bem interessante e bem importante para todos saberem, se auto-observarem e continuarem, né, com aquela informação importante de autoconhecimento, que é o que faz a diferença. Né, em tudo na nossa vida, principalmente quando já vem aí para o material, né, que já chega a materializar aí através de uma doença, né? Uhum. Então, um dado estatístico importante é que quase 12 mil óbitos são registrados a cada 100 mil mulheres no Brasil, né? E nas regiões sul e sudeste é ainda um pouco maior, né? Chega a quase 13, então é 12,64, 12,84, e principalmente por causa de estresse, né? Então, claro que os fatores são diversos, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, mas realmente o estresse é uma causa bastante importante que a gente, né, não pode deixar de levar em consideração, né? Então, vou passar para Maria. Maria, o que que você tem de dado aí que você gostaria de dividir conosco? Esse movimento ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90, né? E essa importância dessa prevenção do câncer de mama e do colo do útero, ela se difundiu a partir dessa data, né? E a comunidade, né, dos estudos de medicina colocou que esse processo do câncer é extremamente importante estar sendo olhado e tendo prevenções, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a cada ano, 60 mil novos casos de pessoas com câncer surgem, né? Então, isso é um dado muito gritante, é extremamente importante olhar não só no caso de mulheres, mas também como casos de homens. O câncer é uma multiplicação de células anormais no nosso corpo, né? Então, assim, existe estatística de que esse sintoma acontece em 5% a 10% dos casos genéticos e os outros são de outras formas. Ou seja, 90% dos casos são de outras situações de disfunções, ou então de problemas emocionais, de questões, de várias outras questões. Eu vou passar a palavra agora para a Cíntia, que vai estar contribuindo mais. Só para complementar com mais um dado, que o Outubro Rosa é bastante falado em relação às mulheres, né? Ao câncer de mama e ao câncer de útero e ovário também. Mas a gente não pode esquecer que mesmo sendo um percentual super baixo, né? 1%, um a cada 100 casos, está em homens, né? Então é muito importante a gente fazer esse alerta para que os homens também que se perceberem qualquer alteração na glândula, né, no mamilo, qualquer retração, qualquer tipo de sintoma, que procurem também um médico, porque esse tipo de câncer, infelizmente, não é só para as mulheres, né? Os homens também têm as mamas, lógico que não é a mesma função que é para as mulheres. As mulheres têm ela muito mais desenvolvida, né, por conta da amamentação, da gravidez e tudo mais, mas que esse tipo de câncer pode ainda estar presente em homens. E essa divulgação eu acho interessante a gente dar também, porque senão fica essa coisa, às vezes é até ilusória no sentido de achar que não acontece em homens, né? Porque são poucos os casos, a gente sabe disso, mas acontece. Então, eu acho que é um dado que a gente podia deixar aqui para todo mundo ter consciência, né? E mesmo as mulheres, né, com seus parceiros, se perceberem algum tipo de alteração anatômica, algum tipo de diferença, né, nessa parte da região do mamilo, da mama do seu parceiro, para prestar atenção, né? Como a gente pede vice-versa, né? Porque a gente sabe que às vezes tem casos que é o parceiro que percebe alguma alteração na glândula mamária da esposa, né, da companheira, e às vezes é ele que faz o alerta. Então, acho que esse caminho é uma via de duas mãos, né? Um ajudando o outro, né, E é bem Ale? Você importante isso que também. você trouxe, né, Cíntia? Porque o homem, né, já é
comprovado, né, de que o homem realmente é mais desligado, né, com essa questão de saúde, né, de regularmente frequentar um médico, né, de fazer esse acompanhamento. Então, normalmente a mulher que tem que marcar, tem que insistir para o homem ir ao médico, né? Junto, Então, exato. Então, realmente é muito importante isso que você falou, Cíntia. São poucos os casos, mas realmente acontecem, né? Como você trouxe. Então, bem importante essa tua fala para os homens aí também prestarem atenção, né? E também fazerem a prevenção. e outra coisa também, só para complementar, é que tem cura, né? Como para a mulher. Então, quanto antes se perceba isso, né? Tanto no homem quanto na mulher, a chance de cura é muito maior. Então, é importante a gente conhecer o corpo também, né? A gente frisa tanto essa parte energética, espiritual, mas o físico também é muito importante, né? Porque quando já chega no nosso físico, a gente tem que tratar no método físico médico, né? Que é o que a gente conhece aqui no nosso planeta, né? No nosso mundo. Então, prestar bastante atenção com isso, que tudo que é percebido no começo tem cura, né, Chan? Você pode falar bem sobre isso agora. É verdade. E nesse percurso, a gente vê muitas pessoas que são da área da saúde e nem assim elas se cuidam tanto, né? Também é um alerta, né? Você cuida tanto do outro que não consegue se cuidar, né? Não tem tempo para você, né? Então, também é algo para ser visto aí um pouquinho. E eu tive câncer de mama há 7 anos atrás, né? E no meu caso foi muito fácil de identificar, porque o nódulo ele se formou bem em cima da costela. Então o nódulo veio para fora fácil. Então eu comecei a sentir ele muito rápido, né? Mas eu estava com processo de transição em convênio, tudo, e eu demorei para chegar até o médico. Então, ele cresceu muito, e na época eu estava grávida. Então, os hormônios eram uma, né, estimulada, e eu falava assim que fermentou mesmo. Ele cresceu, ele estava com 2 centímetros e ele foi para 4, né, nesse período entre eu marcar consulta, chegar no médico, ir para o mastologista, fazer, né, toda a análise, biópsia, tudo. Então, ele era um carocinho de azeitona, é bem palpável, né? Mas assim, que eu gostaria de trazer nesse universo que me chamou muita atenção é que na época os médicos, 7 anos atrás, falava de questões emocionais, falava de como eu estava me sentindo, das percepções, e não era tão bem visto, né? Era algo que era não considerado como um fator importante. E hoje, trazendo estudos, né, para nossa gravação aqui, eu já percebi que existem estudos já, cientistas já estão realmente estudando essa questão da psique, né, o que a mente e o emocional influenciam no nosso corpo físico, porque nada é separado, né? O nosso físico ele é reflexo de tudo que a gente pensa e do que a gente sente, né? Então, se eu estou produzindo pensamentos ruins, se eu estou produzindo emoções e sentimentos que são ruins para mim, né? O meu corpo ele vai refletir, né? Toda a cadeia de hormônios, a química do seu corpo, o estresse, tudo ele vai estar registrando. O teu corpo físico é a máquina registradora de tudo isso, né? Então, vai se materializar. Então, nesses estudos que eu queria trazer, é um Instituto Data Popular. Eles falam que 54% das mulheres são considerados fatores emocionais para ter o câncer de mama, como, por exemplo, tristeza, mágoa, rancor, e alguns outros estudos também falam sobre conflito de morte, divórcio, separação de filhos e de parentes. Então, assim, no meu caso, vou trazer para a minha vida, né? Porque eu conheci muitas pessoas ao longo desses anos, nesse percurso, e são muitas histórias, né? Então, eu vou trazer do meu caso. Eu vinha de um processo que eu estava trazendo muita mágoa. Eu estava num conflito que eu não conseguia solucionar, eu não conseguia resolver, né? Então, esse conflito me causava raiva, me causava mágoas, me causava tristeza. Era uma verdadeira oscilação de humor tremenda, né?
Então, hora muito estressada da raiva, hora muito triste, chateada, magoada, e eu vim ao longo dos anos nesse processo, com o estresse do dia a dia, né? Filho, trabalho, casa, aquela correria diária que a grande maioria das mulheres sabem muito bem como é que é viver isso, veio, né, aquela sensação. E ainda por cima, quando eu descobri, né, quando eu fui na ginecologista, veio a história da gravidez, porque daí eu perdi. Então, foi um momento emocional, né, muito forte, porque perder uma gravidez já mexe muito com a gente, né, já deixa muitas marcas, e é difícil de você diluindo isso, mesmo você sabendo que você não é conscientemente a causadora daquilo, mas a gente meio que se sente, né? Então tem todo um processo emocional aí em cima. Veio a notícia do câncer, né? E é algo que, quando vem essa notícia, e quem conhece, quem tem alguém do lado, entende muito bem isso, é assim, desmorona, né? O teu mundo parece que acaba. A notícia é bem bombástica. E, lógico, não é só sobre isso, né? Sobre todas as doenças que são importantes e sérias, né? Mas o fato é que a dificuldade que você tem de administrar emocionalmente isso, porque você já vem com um processo emocional que na época não era validado, né? Não era considerado como dados estatísticos importantes. Hoje a gente tem esses dados, então olhando para trás é fácil de identificar mais isso, né? Esse estresse emocional, essa carga toda. Mas durante o processo, eu acho que é legal a gente deixar aqui claro que as pessoas que estão convivendo com a gente nesse meio, elas são muito importantes. E a reação que você vai ter em relação à notícia é muito importante para quem está dando a notícia, né? Para quem está dando o diagnóstico. Porque eu lembro que, para mim, a primeira pessoa que eu contei foi para o meu marido, né? Depois a gente administrou como é que ia contar tal. E eu só pensava assim, como eu vou contar para minha mãe, para minha irmã? Eu estava preocupada em como eu ia contar para o outro, como o outro ia receber isso, e o quanto a forma que ele ia receber ia me afetar de novo, né? Então, assim, a dificuldade de lidar com isso já estava pesado para mim, e se a minha mãe chorasse, eu ia desabar mais ainda, né? Então, assim, como que eu ia lidar com isso? Então, é importante quando você vai receber a notícia, cuidar de como você vai reagir a isso, porque já está muito difícil para o outro, já está pesado, né? Então, esse momento de você, na hora, ser acolhedora, ser positiva, inspiradora para quem está naquele momento difícil. Depois você vai para casa, chora, fala o que você precisa falar, né? Pensa e volta, porque o mais importante é a pessoa que está passando por aquilo naquele momento. Ela é a pessoa principal do cuidado geral, né? E durante todo esse processo, eu precisei fazer a mastectomia completa, né? A retirada da mama completa. Eu precisei fazer químio, eu precisei fazer rádio. E nesse processo eu não senti o acolhimento do médico. E também gostaria de deixar isso bem legal aqui, importante, porque assim, se você não se identificou com o médico, você não teve sintonia, você não sentiu amorosidade, você não sentiu confiança, não basta o médico ser o top do top, tem que ter a conexão humana, né? O se conectar com o humano é importante, porque isso traz muita confiança para você, que você está entregando a sua vida na mão da pessoa para ela te tratar, te curar, né? Então, nesse processo, eu passei por um médico que eu não gostei nem um pouco, ele não tinha nada disso, né? E eu saía de lá pior, eu me sentia assim um número, uma sensação muito ruim, né? E eu tive a oportunidade, então, de buscar outro médico em outro lugar e o acolhimento foi completamente diferente, né? Então, ela veio com um sorriso, um abraço, o que que eu posso te ajudar? Vamos lá, com toda aquela inspiração do acolhimento. E ali eu me senti, tipo assim, nossa, acho que aqui eu posso relaxar para entender o que está acontecendo comigo, né? Então, você vê, é um momento muito difícil emocionalmente. E as pessoas que eu partilhei depois conhecimentos, vai aparecendo muitas pessoas das mais diversas causas de câncer, né?
genético, por estresse, ou porque a pessoa não sabe, né? E a gente tem sempre esse mesmo sentimento do quanto é importante o acolhimento da família, né? Não só nesse começo, como durante todo o processo, que não é fácil, como do médico, né? Esse médico, você se entregar na mão com muita confiança desse médico que vai tratar de você, né? E depois, no tratamento, quando eu fui para a químio, para a rádio, né? Existe também essa questão burocrática, ou não sei nem dizer, assim, meio que linha de segmento, né? As pessoas que trabalham com isso, você é só um número. E isso é uma forma que agride a gente muito, né? Porque você quer ser tratada como humana, né? Então, também é um momento difícil quando você vai lá na rádio, todo mundo tem câncer, todo mundo tem uma história para contar, boa, ruim, né? Depois passa um tempo, você não encontra mais a pessoa, aí você se preocupa, será que aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? Então, assim, é um universo que não há o acolhimento da estrutura, porque é um segmento de cuidar, né? E talvez eles estejam na função deles mesmo, né? Ok. Mas é um momento onde você descobre muito do ser humano e você traz muito para a sua vida. E aí eu vou voltar de novo nessa história do emocional, né? Porque a gente acaba encontrando muitas pessoas nesse caminho que mostra para você que a sua história tá pouca. Eu encontrei pessoas nesse caminho que não tinha ninguém para ir na quimioterapia junto, ninguém para ir na radioterapia junto. Ela tinha que ir e voltar de metrô, de ônibus. A pessoa estava magra pra caramba e não tinha ninguém para estar ao lado dela. Na verdade, ela tinha marido que não cuidava, que não estava presente, que não dava afeto. Tinha filho que tinha que trabalhar para ajudar a sustentar. E ela tinha que ir sozinha, né? E muitos outros casos, né? Marido que foi embora porque não deu conta daquela situação, filhos que rejeitam a mãe porque, sei lá por quê, né? Eu entraria num julgamento, só estou aqui citando. Então, são muitas histórias, e isso faz com que a gente retome para dentro de casa, né? Para sua morada interna, e deixe de ver aquilo como algo tão pesado, porque mas se você tiver um olhar que tem coisas pior, começa a agradecer o que você tem e começa a trazer para dentro de casa, para o seu autoconhecimento, o que isso pode, de fato, voltar a transformar você, né? E com esse autoconhecimento, você pode olhar pelas coisas que você passou, né? E, de fato, perceber que mágoas são coisas que é má água, né? Você está carregando, nós temos 70% de água no nosso corpo. Então, isso está em toda a química do seu corpo, em todas as células. Você Como se está ali apodrecesse, né? alimentando, É, né? Está água apodrecendo, a água está parada, tá tudo parada, bem. né? Então, assim, olha quanto é importante esse autoconhecimento, a fala, de você ir de encontro a isso, para você diluir. Então, não é porque você tem câncer que agora não adianta mais. Não. Agora, então, vai no movimento, vai em busca da terapia, vai em busca de coisas que vai fazer você mexer nessas mágoas, nesses ressentimentos. A gente meio que fica obrigada a parar, né? Eu lembro que para mim foi muito difícil a aceitação de parar de trabalhar, de parar minha vida. Eu tinha que parar tudo para me tratar, né? Então, também foi um momento Existir até difícil. uma revolta, né? Sem a gente perceber. E isso acaba atrapalhando muito o tratamento em si, né? Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Olhar para dentro e perceber por quê. Porque às vezes a revolta, às vezes não, né? A revolta não vai ajudar em nada. Então a Nada gente mesmo. precisa parar e rever mesmo, né? As nossas atitudes, o porquê daqueles sentimentos, o porquê daquelas emoções, se precisar mudar o estilo de vida, alguma coisa, eu tenho certeza que a Chã mudou muita coisa na vida dela depois disso, né? Porque fica aquele clichê que, depois da doença a gente aprende, a gente muda, mas Isso. não é verdade, né? Às vezes a doença vem para mostrar alguma coisa para gente, né? Hora de Exato. porque por esse caminho não é por aí, né? Se você continuar por aqui, não vai dar certo.
e de repente esse problema, né, essa que você teve, né, Show, de ter que parar de trabalhar, mas foi o tempo que você conseguiu para refletir, respirar, recomeçar, reavaliar várias coisas. Certeza. Então, É, só complementando, prestar atenção, porque principalmente a gente, quando recebe de algum familiar, né, algum amigo, algum parceiro, essa notícia, prestar atenção para que ele não se revolte com isso, né? A gente tentar dar o máximo de apoio, o máximo, né? Nem que seja um abraço, sentar do lado sem falar nada, mas tomar esse cuidado para que essa revolta não seja um agravante, né, na doença. só complementando aí a fala de vocês duas, que para mim, no ponto de vista holístico, né, o câncer, ele já é a materialização daquilo que estava no espiritual e que já está sendo curado. É uma cura realmente da alma e do corpo. E quando eu tenho esse apoio todo, como a Shank bem colocou, facilita mais, né? É claro que quando você não tem aquele apoio e você não tem essa consciência, é uma dor maior, que pode até piorar e levar a óbito, né? Mas quando a gente tem essa consciência, tem essa força, a gente começa a fazer passos diferentes, tomar atitudes diferentes, perdoar, ou então usar aquele apoio que a gente tem de dentro da gente mesmo, né? Aquela força para mudar esse padrão, né? Porque aquela ferida ali, aquela dor, ela já está sendo curada com a manifestação do câncer, né? Então, cabe a nós mudar a nossa forma de Visão, agir, né? A né? nossa Até a visão. visão, né, sobre esse ponto de vista. Sim, Eu sim, diria que isso, inclusive, é um fator extremamente importante para sua cura ou não, né? Porque, como a Chia Sim. falou, realmente quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente encontra diversas pessoas, né, no meio do caminho. Eu falo isso porque minha mãe teve câncer de colo de útero, então também passamos por um processo bastante doloroso, né, da minha família. E foi exatamente isso, Xan. Você encontra diversos tipos de pessoas, diversos tipos de situações, né? E o mais surpreendente para mim realmente foi encontrar tanta gente com vontade de viver, com força, com alegria, que realmente encarava a doença, como a Maria trouxe, como uma professora, sabe? O que que Uhum. ela tem para me ensinar? E quando você vê as pessoas que agem dessa forma, que acolhem a doença ao invés de rejeitar, ao invés de dar revolta, né, como a Cintia trouxe, é totalmente diferente. O tratamento, ele muda, sabe? A eficácia, né, do tratamento muda totalmente. Então, como a Cintia bem colocou, já é físico, né? Precisa ser tratado, né? Já está materializado. Então, você não tem como não fazer o tratamento, né? Ele é super necessário, né? Mas, além disso, aí expandir, né? Para o que o Xia trouxe, quais são as causas emocionais, para o que a Maria trouxe, né? Ter essa visão um pouco mais holística disso. E aí a forma com que você vai lidar com isso, a forma com que você vai aceitar a doença, ela é essencial para o caminho aí da sua cura. sim. Senão você não Porque consegue lidar com isso, né? É muito peso. Quando você leva para o sutil, para Deus, para a fé, para acreditar em você, para se entrar em resiliência, né? Porque às vezes eu cometi alguma coisa que eu não consigo perdoar, ou então me fizeram alguma coisa, e essa consciência tem que estar ali bem aberta para saber perdoar ou largar, deixar ir e seguir os novos passos. E a doença é para isso, é para a gente olhar para aquela dor, né? No mundo holístico a gente fala, olhar para a dor, para que isso se manifeste e se equalize, né, na nossa vida. Isso é extremamente importante, nesse viver, essa vontade de viver, essa vontade de mudar. Eu gostaria de acrescentar só mais uma coisinha. Quando estamos em fase de procriação, né, temos os nossos bebês, crianças, né, o peito, né, da mulher, ele gera o leite. E a partir do momento que eu amamento essa criança, o peito ele vai estar se formando, toda aquela construção desde o nascimento, ele vai estar fechando todo aquele movimento que tem que ser feito, porque a mulher, ela é um veículo para o nascimento do filho, e todo esse processo vai transformando o corpo da mulher, e a amamentação, ela faz parte disso. Então, quando eu amamento meu filho, e eu faço toda aquela rotina, eu estou me colocando na saúde, porque isso faz parte do desenvolvimento do corpo da mulher.
a amamentação, o desenvolvimento do útero, né? Porque eu falo isso com conhecimento de um ginecologista que fala que o ciclo da gravidez e todo esse processo de amamentar, de ter um filho, faz parte da mulher e é saudável, faz parte da saúde da mulher. Então, quando eu não amamento meu filho, eu estou cortando um pedacinho ali daquele ciclo, daquele desenvolvimento, daquela coisa natural do ser humano, né? Porque é natural, né? Que tem a questão do nutrir, né? Quando você está amamentando, você está nutrindo emocionalmente também aquela criança, né? Sim, E um dos fatores que eu encontrei, né, nesse percurso do autoconhecimento foi essa questão, né? O quanto eu não estava me nutrindo da vida e o quanto eu não estava nutrindo ao próximo, né? Então, o seio tem muito essa conotação, né, do feminino, né, do dar, né, que somos acolhedoras, né? A mulher já tem essa questão de trazer para ela, acolher. Então, quando a gente está fora disso, e sim, eu estava, por conta de tudo que eu falei, não havia nenhum tipo de nutrição, nem minha, nem para fora, né? Existia muito automático. Então, fica aí também uma coisa para você pensar, né? Como que está esse seu feminino, né? Qual é a forma que você está se nutrindo e está deixando essa nutrição também ir para o próximo? Isso é muito importante. E eu queria só deixar essa frase também que existe o doente e a doença. Em qual lugar você quer se encaixar, né? Porque você pode ter a verdade. doença e não ser a doença, mas você pode ser o doente e ter a doença. É bem diferente. Um jeito que aceita, né? E só complementando, mesmo para as mulheres que não tiveram filhos, né, não amamentaram, isso que a Chan acabou de falar, o nutrir é o importante, né? Porque a doença física chega, mas quando o emocional não trabalhou bem, né? Então, não necessariamente precisa ser o amamentar realmente físico da coisa, né? Mas o saber acolher, o saber respeitar, o saber dar, o saber receber é importante, né? Só para a gente não excluir as mulheres que não tiveram filhos, às vezes por Sim, opção, porque não puderam, pelo modo de vida, né? O físico faz parte também, mas o emocional e o espiritual é até mais importante. Que os últimos dados que a gente viu, que a Chan complementou agora, antigamente pensava-se que era praticamente hereditário e genético, né? O câncer de Sim, mama, principalmente. E esses últimos estudos têm demonstrado que não, que é mais o fator emocional que conta, né? O estresse, o estilo de vida, a alimentação. Então, fica mais uma vez a nossa colaboração aqui para o pessoal prestar atenção no modo de vida, né? E se conhecer melhor. Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, né, menina? Fica então a nossa colaboração para esse Outubro Rosa. E a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigada, meninas, e até a próxima. Beijo. tá, beijo, Obrigada, obrigada. tchau. Cíntia. Até a Obrigada, próxima. Cíntia. Obrigada, meninas.